Você vai se divorciar e quer saber se precisa de um advogado para poder realizar esse procedimento? Ou então se dá para fazer tudo isso sozinho? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês direitinho o que a lei diz sobre o assunto e quais que são os riscos e implicações de tentar fazer esse procedimento sem uma assessoria jurídica especializada. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Yara Vaz, eu sou sócia do escritório Piccoli Vaz Advogados, especializado em direito de família, das sucessões e também imobiliário. E aqui no nosso canal a gente compartilha semanalmente vídeos sobre esses assuntos, então eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para não perder notificações de vídeos novos como este. Inicialmente eu quero esclarecer para vocês aqui que o que eu vou explicar se aplica tanto para divórcio quanto para dissoluções de união estável. Bom, o divórcio ou a dissolução da união estável é o ato pelo qual um casal encerra ali a sua comunhão de vida. Ele pode ser consensual no cartório, consensual judicial e litigioso judicial, que são aqueles casos que tem briga. Então, um dos cônjuges ali não quer se divorciar, não há acordo sobre partilha de bens, ou ainda tem discussões sobre guarda e pensão alimentícia de filhos menores. Cada tipo de procedimento tem as suas regras que variam um pouco, então, entre cartório e o processo no fórum, mas todas elas precisam contar com a ajuda especializada de um advogado para evitar ali que alguma das partes saia em prejuízo na divisão, ali no encerramento da vida comum. E você pode estar pensando, nossa, mas quando eu casei, quando eu fiz a união estável, eu não precisei de advogado, por que que para fazer isso agora eu vou precisar? A lei brasileira, ela exige para divórcios, seja no cartório ou no fórum, a presença de um advogado. Isso garante que todos os direitos e deveres dos companheiros ou dos cônjuges sejam respeitados na partilha de bens e também na fixação de outras diretrizes, como eu mencionei, a respeito de filhos menores, pensão alimentícia recíproca entre casal, entre outras demandas que costumam surgir durante este procedimento. Ele garante que todos os documentos apresentados estão de acordo com a legislação vigente, monta uma proposta de acordo ali, ou então uma proposta de partilha de bens, quando a gente está falando de um divórcio litigioso, apresenta ao juiz e pede a sua homologação. Todos os pontos ali acordados serão respeitados e passíveis de registro no cartório de imóveis, registro no cartório de registro civil mesmo, que é onde é celebrados os casamentos, finalizando ali a vida comum definitivamente. E é o advogado que prepara toda esta documentação, seja para apresentar lá para o tabelião no cartório de notas ou para apresentar para o juiz e o Ministério Público lá no procedimento que é feito no fórum. Isso evita que o procedimento ele fique parado ou travado porque está faltando documento, precisa tirar alguma certidão atualizada que a pessoa não tem acesso, algum ponto ficou desajustado e o Ministério Público não está concordando. Então, a presença do profissional especialista faz toda a diferença para que esse momento seja o mais rápido e também o mais tranquilo possível para quem está participando ali desse divórcio. O advogado ele tem papel fundamental para verificar se a divisão foi feita corretamente e de uma forma fácil de ser executada depois. Por exemplo, aqui no escritório a gente já viu divórcios que foram feitos que a cobrança de alguma parte entre um cônjuge e outro foi dificultada depois porque, como foi escrito, ficou difícil de entender. Quer um exemplo? Imóveis financiados. Quando a gente fala que uma das partes tem que pagar metade do boleto e a outra também pagar a outra metade do boleto, a execução da cobrança desses valores fica difícil, porque você tem que comprovar que você mandou o dinheiro para o seu ex ou para a sua ex para poder fazer os pagamentos. E aí, se ele não paga o financiamento, vai ter que ir para uma execução de sentença. E aí, nisso, o banco já pode ter vindo atrás de você para poder cobrar como se você não tivesse pago nada.
Então, tudo isso precisa ficar muito bem amarrado no acordo, de forma a não prejudicar nenhuma das partes e evitar mais litígios no futuro. E ainda falando de financiamento, nós já vimos casos práticos aqui no escritório que o casal acordou que a mãe e os filhos morariam no imóvel financiado e o ex-marido pagaria a parcela do financiamento em troca de pagar uma pensão alimentícia menor. Qual que foi o resultado prático disso? O marido não pagou mais as parcelas do financiamento. A mulher ficou desabrigada porque o banco foi atrás para pegar o apartamento de volta e ela ainda ficou com uma pensão alimentícia muito baixa para os filhos, tendo que entrar com uma nova ação judicial para revisar esses valores. Perceba o quanto é importante a ajuda e a orientação jurídica de um advogado nesses momentos. Nós que somos profissionais da área, nós temos uma visão mais estratégica e sabemos na prática o que funciona ou não para ser cobrado e também para garantir a tranquilidade e a segurança de ambas as partes que estão passando por este procedimento. E agora a pergunta que não quer calar e pode ser até o motivo que você parou neste vídeo. Dá mesmo assim para fazer o divórcio sem advogado? Quero economizar. Dá, através dos órgãos de conciliação. E a gente recomenda? Não. Mesmo nesses órgãos de conciliação, que a gente consegue reduzir custos com gratuidade da justiça, evitando algumas taxas, ainda é importante a presença de um advogado. Então, pode parecer vantajoso num primeiro momento não ter que investir na assessoria especializada como advogado de família, porém, no longo prazo, a gente vê aqui de diversos clientes que nos procuraram que esse tipo de procedimento é muito perigoso. Então, às vezes, a pessoa vai lá, faz sozinha, fica um acordo que a pessoa não consegue cobrar nada depois, e aí ela tem que ficar fazendo contratações avulsas. Então, uma para pensão alimentícia, tem que fazer uma contratação depois para poder executar, que nem os exemplos que eu falei do financiamento, e aí o procedimento acaba saindo mais caro do que ter investido no profissional lá no início, sem contar toda a dor de cabeça depois e além do estresse emocional, porque às vezes você já seguiu sua vida e se vê amarrado ali no ex ou na ex por essas questões que ficam pendentes, e aí você fica com medo de ter contas bloqueadas, de ter imóvel penhorado, de não receber pensão alimentícia. Então, o que a gente percebe? Quando a pessoa ainda insiste em fazer sem advogado, acaba perdendo prazos processuais que são importantes, porque mesmo os órgãos conciliatórios, eles submetem essas homologações de acordo para o fórum poder analisar. Então, existem prazos judiciais para serem cumpridos. A gente nota que, às vezes, as pessoas esquecem de colocar bens na partilha e aí precisam entrar com outra ação para incluir o que faltou. Às vezes, a pessoa deixa de regularizar algum ponto importante de visitação, de guarda e de pensão. Outra coisa que acontece bastante aqui é que, para facilitar a vida, a pessoa coloca a visitação dos filhos menores de maneira livre e, de novo, na prática, a gente sabe que isso fica muito difícil de controlar. Porque, assim, a visitação livre, como eu falei, num primeiro momento parece uma boa ideia, mas aqui a gente já atendeu casos que uma parte, às vezes para provocar a outra, por qualquer motivo que seja, acaba buscando o filho em datas importantes que são para o outro. Então, no aniversário, às vezes ficou combinado de passar o Natal com um e o outro quer retirar o filho. Então, tudo isso precisa ser convencionado desde o início, com datas fixas, para facilitar depois o cumprimento desse regime de convivência. E além, claro, da possibilidade desses acordos serem anulados ou rejeitados pelo juiz porque deixaram de incluir alguma informação, não foi feito direito, está escrito de qualquer maneira, tudo isso inviabiliza você a terminar de maneira oficial. Então, sempre vai ter que ficar retornando, abrindo processo novo para poder arrumar o que ficou errado ou escrito de maneira difícil de compreender. Fazer sem advogado pode te colocar numa situação muito complicada no momento que você mais precisa de ajuda, além de te deixar desprotegido numa situação que você precisa de orientação até para evitar problemas lá na frente, como esses que eu mencionei. Só para esclarecer, a presença do advogado não significa que está tendo briga ali no divórcio ou na dissolução, mas tão somente garantir os direitos de quem está passando por esse procedimento. Então, o divórcio ele pode ser
consensual no cartório de notas, ele pode ser consensual também no judiciário ou perante esses órgãos de conciliação. E a última hipótese é o litigioso, quando tem alguma briga, se uma das partes não aceita a separação, tem discussão a respeito dos filhos ou da partilha de bens. Atualmente, no divórcio litigioso é quando o advogado vai empregar mais esforços para garantir os seus direitos. Não que no consensual ele não faça isso, mas a gente tem uma abertura maior de acordo, de conciliação entre as partes. De todo modo, a gente não aconselha que as partes procurem fazer isso sozinhas, justamente pelo reiterado histórico que aparece aqui no escritório de gente que se divorciou sem a companhia de um advogado e teve muita dor de cabeça pouco tempo depois. Por fim, uma dúvida muito comum também é se o advogado pode ser um só para o casal ou se os companheiros precisam ter advogados diferentes. Para divórcios e dissoluções de união estável em que as partes estão de acordo, pode ser um advogado só. Só que nisso, as partes precisam estar muito bem acordadas ali sobre como vai ser feita a separação, divisão de bens e questões dos filhos. Isso porque se começa a gerar algum conflito entre as partes, o Código de Ética da OAB, ele diz que o advogado ele já não pode mais representar aquele casal, porque ele tem informações tanto do companheiro quanto da companheira. Então, ele precisa tomar partido de um lado, e aí não seria justo que com essas informações do outro lado, ele faça esse processo na frente. Então, você pode sim ter uma advogada para o casal, até uma forma de diluir um pouco desses custos, né? O casal rateia ali o valor dos honorários, mas todo mundo precisa estar de acordo a respeito da separação e outras questões para evitar esse tipo de conflito futuro. Agora, sobre os custos, além dos honorários advocatícios que vocês terão que investir para esse assessoramento, vocês também vão arcar com taxas de cartório, se o divórcio for realizado lá, ou taxas judiciárias, caso seja amigável judicial ou litigioso judicial. E os valores variam conforme o tamanho do patrimônio que o casal adquiriu ou também o valor da pensão alimentícia, caso exista. Então, a minha dica final para vocês é, se você está passando por um procedimento de divórcio, está em dúvida sobre o que precisa incluir ou não, quer uma assessoria jurídica, o ideal é que você procure logo de início. Quando o problema já se consolidou, pode sair muito mais caro do que a contratação inicial de assessoria jurídica para esse tipo de caso. Tudo isso ajuda você a garantir os seus direitos e também evitar novos problemas que podem ser gerados por confusão em acordo, em partilha, em como foi escrito ali a questão do divórcio. Se você gostou deste vídeo e esclareceu as suas dúvidas, já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber outros conteúdos como este. E eu também aproveito para te convidar a me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é YaraVazaDV. Lá eu compartilho o meu dia a dia como advogada e também esclareço outras dúvidas como essa de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!